paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de hoje. Nós estamos aqui para falar, hoje sobre qual é o seu chamado. Se você está chegando agora, você é muito bem-vindo. Assista conosco esse vídeo até o final, pois eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração. Hoje nós queremos falar um pouco desse vídeo baseado no livro de Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, onde Paulo ele fala um pouquinho sobre a chamada de Deus, sobre a ordenação de uma chamada. Ele diz que uns foram chamados para apóstolos, outros foram chamados para profetizar, outros foram chamados para ensinar, outros foram chamados para pastor, outros foram chamados para mestre, e segue uma linha muito grande de pessoas que têm uma vocação, uma chamada de Deus. Uns também, nós entendemos que a amplitude dessa linha de raciocínio de chamada, como muitas pessoas foram chamadas para tomar conta, da organização da igreja. Mas isso é uma chamada? Eu acredito que sim. Porque se colocar uma pessoa a qual não tem esse desejo, esse mesmo propósito de fazer, talvez o trabalho não funcione ou não dê certo. Então acredito que isso também seja um trabalho, assim como o porteiro da igreja, ou o louvor, ou diversos outros cargos dentro de um trabalho de uma igreja. É bem verdade que muitas pessoas têm uma certa dificuldade. Dificuldade essa de saber qual é o seu chamado. Para que foi chamado? Qual o chamado de Deus na minha vida? Outras pessoas já têm uma dificuldade de saber fazer a chamada, executar a chamada, de fazer a chamada, ir em frente. E nós nesse vídeo decidimos falar um pouquinho a respeito disso, para que lhe ajudasse de alguma forma, que o Senhor falasse de alguma forma no seu coração através dessa mensagem de hoje. Pois bem, eu tenho uma chamada de Deus na minha vida. Chamada essa de levar a palavra de Deus, anunciar o reino de Deus, a palavra, o evangelho de Cristo. Mas porém, isso não significa que eu olhando com os meus olhos carnais, eu vou conseguir cumprir com essa chamada. Paulo ele direciona uma carta a Timóteo, essa carta, segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, Paulo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então eu entendo que é uma carreira que tem pela frente, é uma trajetória que existe pela frente. Existem processos na caminhada, existem dificuldades na caminhada. E eu só vou conseguir executar essa chamada de Deus se eu for fiel à minha chamada e ao Deus que me chamou. E não desistir no caminho, ser fiel até o fim. Aí sim, eu cumprirei com a minha chamada. Eu vou combater o bom combate e acabar a carreira e guardar a fé. Assim como Paulo disse em sua carta a Timóteo. É interessante que quando nós somos chamados por Deus, nós passamos por um processo. Processo esse de transformação, processo de mudança e processo de adaptação. O processo de transformação é quando eu aceito a Cristo. Agora, assim como Paulo disse, agora já não vivo mais eu, mas Cristo ele vive em mim. O processo de mudança é aquilo que eu fazia antes, Eu já não faço mais. Agora eu mudei o meu comportamento. Agora eu sou uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E as adaptações são agora não viver com a mente, com a visão física, mas agora com a visão espiritual. A visão de que agora eu sou totalmente dependente do reino e de Deus. É interessante lembrarmos também que quando nós começamos, damos início à nossa chamada, aparece diversas pessoas ou talvez até mesmo propostas no meio do nosso caminho para tentar nos tirar do foco, às vezes até tentando nos fazer querer dar prosseguimento mais rápido a essa chamada de Deus na nossa vida.
Mas é bem verdade que isso acaba se tornando um perigo para essas pessoas, porque é um processo, é um tempo, não acontece de um dia para a noite. E no meio do caminho nós vamos ter provações, dificuldades, né? Como nós temos as nossas limitações, vamos caminhar conforme, né, o nosso passo aguenta. Mas tem pessoas que acabam alternando por isso, né? Pelos caminhos mais rápidos. E isso é um grande perigo. Por quê? Porque essas propostas, elas só aparecem no nosso caminho quando nós estamos no caminho certo. Então, se hoje apareceu propostas para a sua vida, tome cuidado, reflita, pense bem, ore a Deus, peça direção a Deus, porque talvez você esteja no caminho certo, fazendo a obra do Senhor de uma forma correta. É interessante que no mundo que nós vivemos hoje, né, hoje está tomado de denominações, de igrejas evangélicas, mas muitas dessas igrejas têm pessoas que estão, muitos líderes estão distribuindo cargos para pessoas para poder segurar pessoas essas dentro da igreja. Isso se torna uma grande dificuldade, um grande perigo para essas pessoas, porque pessoas que são chamadas dessa forma, pessoas que são atraídas dessa maneira, ela está correndo um grande perigo. Por quê? Porque ela vai assumir um trabalho, o trabalho não vai desenvolver como deveria, né? Pode acarretar problemas ainda maiores para aquele tipo de trabalho e até mesmo para a vida dessa pessoa. Ela está colhendo provas com as próprias mãos, né? A ordenação sem a vocação de Deus, ela é um convite à morte e até mesmo um desvio fatal. Existem pessoas que estão servindo ao Senhor com cargos dentro da igreja. Às vezes está na porta, às vezes está na limpeza da igreja, às vezes está ensinando diversos tipos de cargo. E olhando para esse texto, esse vídeo de hoje, nós entendemos que muitas dessas pessoas não vão passar disso, não vão além. E por que não vão além? Não é porque o pastor não tem visão. É porque talvez trocar ela de função, colocar ela numa função a qual ela não foi chamada, o peso da responsabilidade vai fazer com que ela tenha um desgaste espiritual, ela não vai ter força suficiente para realizar aquilo e ela pode até mesmo morrer espiritualmente ou como talvez acabar desviando do caminho. Então, se você busca por executar a chamada de Deus na sua vida, tome cuidado, vai com calma, busque um direcionamento a Deus, peça ao Senhor para que Ele te mostre o caminho, não busque propostas que aparecem no caminho para você chegar mais rápido, mas vai na calma, né? Passa pelos processos e depois que você passar pelos processos, inicie fazendo com que o nome do Senhor seja glorificado, sendo fiel naquilo que Deus colocou na sua vida, pois Ele diz que se você for fiel no pouco, Ele no muito há de colocar a sua vida. Nós estamos encerrando esse vídeo e eu peço que você se inscreva no nosso canal para você receber mais conteúdos como esse e também ative o sininho das notificações para você receber em primeira mão os vídeos que nós temos postado aqui e comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, quais os próximos temas para nós tratarmos aqui e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Estaremos aqui no próximo vídeo, continuando falando a respeito de qual é o seu chamado e eu te aguardo aqui. Deus abençoe, fique na paz do Senhor.